Olá pessoal do primeiro ano do ensino médio, tudo bem? Vamos à nossa segunda aula aí, né? Ou vídeo aula, melhor falando, da segunda semana. Nossa temática vai ser a geopolítica do petróleo. É, a gente sempre começa a aula, né? Tendo algumas palavras-chave, algumas definições importantes, né? Para o nosso entendimento aí assim. Bem, geopolítica do petróleo é um campo multidisciplinar do conhecimento cujo objetivo é disputar o poder em torno do petróleo ao redor do mundo, né? Lembrando que o petróleo também, conhecido como ouro negro, né, sempre foi fonte de disputa ali assim de vários países, né? Causou até alguns conflitos, né, no Oriente Médio referente essa matéria-prima. E por mais que vem se investindo em tecnologias de substituição dessa matéria-prima, ela não conseguiu ser 100% substituída, tá certo? Acharam meio genérico ali assim, em alguns casos, para substituí-la, porém não conseguiu chegar ao patamar de dela se tornar uma matéria substituível. Seguindo. Geopolítica do petróleo. Falar sobre geopolítica do petróleo é falar dos cenários e dinâmicas políticas globais referente ao principal recurso natural da atualidade, que esteve em boa parte dos últimos tempos em disputas pelas grandes potências econômicas internacionais. Vivemos uma busca constante para a geração de tecnologia de substituição do petróleo. Porém, em certos setores, ele e seus derivados ainda são insubstituíveis, principalmente como fonte de energia. Sabemos também muitos países, né, que não tem, não é o caso do Brasil. O Brasil, por exemplo, temos um grande potencial hídrico, né? A principal fonte geradora de energia no Brasil seria a água, né? A hidrelétrica, né? Já muitos países, por não ter essa abundância de água, por exemplo, ou não ter tecnologias mais avançadas para gerar outras fontes de energia, o petróleo ainda continua sendo o principal meio para a geração de energia. A Agência Internacional de Energia estima que cerca de 60% da produção energética mundial advém desse recurso, ou seja, um número expressivo, né, pessoal? 60%. Mesmo sabendo que temos vários meios para a geração de energia, o petróleo ainda sobressai aos demais, 60% advém desse recurso. Assim, considerando que o nível de consumo de um país está diretamente relacionado ao seu poderio econômico, podemos dizer que quanto mais desenvolvido for um estado, lembrando esse estado eu me refiro a país, mais dependente do petróleo ele se tornará. Como se forma o petróleo? O petróleo surge durante um processo de formação de bacias sedimentares, quando a deposição de camadas de sedimentos, partículas de rochas, sobre o fundo dos oceanos vai se sucedendo e soterrando restos orgânicos de plantas e animais. Ou seja, ele é um combustível de origem orgânica, né, de plantas e animais, né? Porém, leva-se um período muito longo, né? É chamado também de combustível de origem fóssil. À medida que essa sobreposição de camadas e sedimentos vão acontecendo ao longo dos séculos, a pressão sobre o material orgânico vai gradativamente aumentando, o que contribui para a sua total decomposição e, consequentemente, a transformação em petróleo. Também atuam nesse processo algumas bactérias anaeróbicas, cuja função é catalisar, acelerar, né, as reações químicas concernentes a esse fenômeno. Bem, esse aqui seria um esquema, né, da origem do petróleo, né? Sabemos que esse é um petróleo que está em terra, né, em terra firme, né, a uma profundidade gigantesca. Podemos ver também onde ele se forma, temos uma rocha impermeável embaixo dele, né? Temos a geração do gás, né, que é originária justamente desse processo de deposição dessa matéria, decomposição de matéria orgânica, né?
E aqui nós temos uma torre de extração de gás natural, né, para captar o gás, e a extração de petróleo, né, numa profundidade gigantesca. Aí, só um esquema para a gente saber como funciona. Os principais países na geopolítica do petróleo são aqueles que possuem amplas reservas desse recurso e também aqueles que consomem uma grande quantidade, né? Assim, os membros da OPEP, né? A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, fazem essa dinâmica além de outras nações como os Estados Unidos e China, né? Que são um dos maiores consumidores de petróleo da atualidade. A Arábia Saudita é líder mundial na produção de petróleo no mundo, o que influencia bastante a sua postura geopolítica, né? OPEP, vamos falar um pouquinho sobre a OPEP aqui, só para a nível de curiosidade, né? Foi criada em 14 de setembro de 1960, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo é uma organização intergovernamental que tem como objetivo a centralização da elaboração das políticas sobre a produção e venda do petróleo dos países integrantes. Atualmente, os países membros da OPEP são Argélia, Angola, Equador, Irã, Iraque, Kuwait, Líbia, Nigéria, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Venezuela. A Indonésia suspendeu sua adesão em 2009, né? Lembrando que sua sede fica em Viena, né? A capital da Áustria. Os Estados Unidos, por sua vez, mesmo estando em terceiro lugar na produção de petróleo, não são autossuficientes, pois é o maior consumidor. Ou seja, por mais que os Estados Unidos seja o terceiro maior produtor de petróleo do mundo, a produção dele não é o suficiente para ele se manter, ele não é autossuficiente. E com isso, é um dos maiores consumidores ali, tá certo? Isso explica as diversas ações em que esse país realizou a fim de ampliar o seu mercado e baratear os custos de importação do petróleo. Para se ter uma ideia, o norte dos Estados, o norte, os norte-americanos consomem cerca de 18 milhões de barris por dia, né? Um número expressivo, né, pessoal? Quase 5 vezes mais do que o Japão, que é o terceiro colocado em consumo do produto. Neste contexto, vale ressaltar o papel crescente do que o BRICS, né? Lembrando que BRICS é aquele grupo de países de economia emergente, né? Brasil, Rússia, Índia e China e África do Sul, tá certo? Estão desempenhando, visto que 4 países desse grupo estão entre os 10 maiores consumidores de petróleo do mundo, sendo a Rússia e a China também fazem parte desse grupo dos maiores produtores. Esse aqui é um quadro para a gente fazer uma análise, pessoal, sobre os maiores produtores, maiores consumidores e maiores reservas de petróleo, tá certo? Os maiores produtores, podemos citar em primeiro lugar Arábia Saudita, Rússia, Estados Unidos, China, Canadá, Irã, Emirados Árabes, Kuwait, Iraque e México. Esses seriam os 10 maiores produtores de petróleo. Os maiores consumidores: Estados Unidos, China, Japão, Índia, Rússia, Arábia Saudita, Brasil, Alemanha, Coreia do Sul e Canadá. As maiores reservas estão Venezuela, Arábia Saudita, Canadá, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes, Rússia, Líbia e Nigéria. Lembrando que o Brasil também, né, com a descoberta do pré-sal, provavelmente vai chegar próximo aí à marca dos 10 maiores reservas de petróleo aí, tá certo? Qual é o papel do Brasil na geopolítica do petróleo? O Brasil está entre os grandes produtores de petróleo do mundo. As descobertas de reserva na região do pré-sal, como eu havia falado anteriormente, né? Bem como os recentes processos que envolveram o leilão das concessões de exploração do campo de Libra, intensificaram a presença brasileira no contexto dessa questão. Inclusive descobriu-se que em 2013 que o petróleo chegou a ser espionada, né? A Agência Nacional, a Petrobras, né? A, que
a empresa brasileira responsável pela exploração de petróleo, né, chegou a ser espionada pela NSA, né, que seria a Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, que estava à procura de informações detalhadas sobre o petróleo brasileiro. Atualmente, o Brasil é o 13º maior produtor de petróleo, mas a previsão é de que o país esteja em 2022 entre os 7 maiores, uma vez que a exploração nessa região do pré-sal ainda não ocorreram de forma mais intensa. Isso deve fazer com que países também figurem entre que o Brasil, né, consiga é, chegar próximo ou entrar, né, na OPEP, né? Não é descartada essa ideia. O petróleo, dessa forma, continua sendo um dos maiores protagonistas nas disputas geopolíticas internacionais, mesmo com as recentes adoções de fontes de energia alternativa, outro campo que o Brasil também vem ganhando cada vez maior importância. Bem, pessoal, falei um pouquinho do petróleo aí assim, né, da influência mundial, né, lembrando que o petróleo é sim um objeto de desejo de muitos países, né, até por sua superdependência, né, e da sua não autossuficiência, né. Então, com isso, vimos a superimportância e o Brasil também tem tudo para chegar entre os grandes produtores de petróleo do mundo aí. Um abraço, até a próxima.